Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui, tá bom, para os nossos vídeos. E eu quero aqui, na verdade, voltar para Romanos 2. Nós temos estudado esse capítulo há um bom tempo. E me permita dar uma palavrinha com relação a essa questão. Olha, há uma motivação que me faz gravar os vídeos aqui. Vocês percebem, quem acompanha os meus vídeos pela internet, eu tenho os vídeos que são gravados em casa e você vai olhar o formato, né? Eu tenho aqui Estou em casa e tenho os vídeos na igreja. Esses vídeos que eu gravo aqui em casa, queridos, eles têm dois propósitos. O primeiro, né, o mais importante de todos, é alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo, que não são, vou usar essa expressão, que não são evangélicas, tá? O primeiro objetivo desses vídeos é alcançar essas pessoas. E quando eu penso em alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho, uma coisa me vem à mente. Eu tenho entendido, pelos estudos que eu faço da Bíblia, pelas pregações que eu tenho realizado em Romanos, aqui e na igreja, que não há outro meio de levar um homem a Deus de maneira correta e bíblica do que fazer com que ele se veja pela ótica do próprio Deus, à luz das Escrituras. Com isso, eu tenho em mente duas coisas. Uma, que ele entenda quem é Deus e só as Escrituras para nos revelar o caráter de Deus, o Deus santo que é, o Deus que é justo, o Deus que é reto. E ao mesmo tempo, a intenção é levar o homem a se ver, a olhar para dentro de si mesmo e perceber o que de fato há no seu coração. E só a palavra de Deus para nos revelar isso. Então eu venho expondo esse texto na intenção, no propósito de fazer com que você que tem ouvido, que tem assistido esses vídeos, chegue a essa conclusão de que você precisa de um Salvador. Porque quando eu vejo quem é Deus à luz das Escrituras e quando eu me vejo à luz das Escrituras, a única alternativa que me resta é exatamente a busca por um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Tem sido essa a mensagem que eu tenho pregado aqui em todos esses vídeos que eu tenho feito aqui em casa, realizados aqui em casa, tá? Todos os vídeos gravados em casa, eles têm como prioridade número um levar você a entender que precisa de um Salvador. Mas eu tenho consciência também de que há um segundo público que assiste os meus vídeos. Tem aqueles que não conhecem a Cristo e há aqueles que conhecem a Cristo. E aí eu vou usar um termo aqui mais genérico, né? Eu sei que isso não engloba tudo, mas eu não vou dizer exatamente que aqueles que conhecem a Cristo, mas aqueles que são pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica. Porque nem todo mundo que está dentro de uma igreja evangélica é salvo. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja evangélica conhece a Jesus Cristo verdadeiramente. Eu tenho consciência disso e eu acho que qualquer pastor que não queira se fechar para ver a realidade do seu rebanho, ele vai perceber exatamente isso. Há pessoas, e não é um julgamento aqui, queridos, que nós exercemos baseado, sei lá, na nossa espiritualidade, baseado no nosso achismo. Não, é porque a Bíblia nos ensina que nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Então, um pastor conhece as suas ovelhas. Um pastor sabe a realidade do seu rebanho. Mesmo que ele não conheça profundamente cada um dos irmãos, ele conhece, por pouco que conheça, ele dá para ele discernir, dá para ele saber se aquele irmão está vivendo uma vida que condiz com as Escrituras ou não. Eu acho que isso é simples, na verdade. Eu acho que não precisa de muita elaboração para dizer isso, né? Há pessoas na igreja que eu olho para a vida, que eu olho para o comportamento, para as atitudes dela, para a relação dela com Deus, com a igreja, com as escrituras, com a vida espiritual, que eu sei que aquela pessoa não pode ser salva, entendeu? Ela não manifesta nenhum fruto de um filho de Deus. Ela é uma pessoa religiosa que frequenta a igreja, mas que não nasceu de novo ainda. Não há nela, se há, querido, aí tá muito oculto. É um crente 007, sabe? Aquele que está ali tão infiltrado que não dá para saber que ele é crente. Então, eu digo isso porque sou pastor, porque convivo com os irmãos da igreja, porque convivo com outros pastores, que convivo com outros irmãos de outras igrejas.
E a gente sabe que essa é uma realidade na igreja, tá? Então, eu dirijo esses textos a dois públicos: aos que não são cristãos, aos que não nasceram de novo e não querem nem saber de Deus realmente, ou não pretendem, não têm intenção, ainda que goste de assistir um vídeo ou outro, mas não tem intenção de servir a Cristo. E há aqueles que estão dentro da igreja, e entre eles há os que são realmente salvos, e essas pessoas são chamadas a vislumbrar a sua própria espiritualidade através daquilo que nós estamos ensinando. Eu tenho consciência de que o que nós estamos ensinando não é um texto assim muito palatável, entendeu? Não é muito agradável de se ouvir, não são mensagens que passam a mão na cabeça das pessoas, não tenho essa intenção, também não tenho a intenção de vir para cá e ficar apontando o dedo para um e para outro, dizendo, tá vendo você? Não, a minha intenção e o propósito do meu coração diante de Deus, e Deus sabe disso, é apenas expor a palavra de Deus. Eu disse isso para alguém recentemente. O chamado do pastor é expor a palavra de Deus o mais fiel que ele conseguir. Aí ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa de direção do Senhor, entende? Ele tem que ter muita consciência de não querer agradar as pessoas, não usar o evangelho para tentar atrair público para si, para buscar o aplauso das pessoas, ou o reconhecimento de que ele é um bom pastor, um bom pregador. Essas não deveriam ser preocupações de um pastor. A preocupação do pastor é com a exposição da palavra de Deus. É pegar o texto bíblico, é lê-lo, é interpretá-lo e fazer a sua aplicação. É isso. O restante, querido, é com Deus. Aí sim, eu oro pelas pessoas, né? Até deixado um pouco de lado essa questão, orando por outras coisas, né? Tenho até deixado isso de lado um pouquinho, mas vou voltar a orar como eu fazia frequentemente, orando por todas as pessoas que acompanham os canais que nós temos aqui nas redes sociais, que acompanham os nossos vídeos, pedindo exatamente que Deus possa falar, pedindo exatamente que Deus possa ministrar ao coração daqueles que têm acompanhado esses vídeos, tá? E por que eu faço isso, queridos? Por que é isso que me motiva? Por que eu não abro mão? Por que eu não deixaria de lado esses textos em romano que são muito pesados, e ainda vai ficar mais pesado ainda, tá? E não adotaria um estilo um pouco mais agradável, sabe? Porque há muitos textos bíblicos que são promessas tremendas de Deus e que as pessoas gostam de ouvir. Porque a intenção do meu coração, realmente, o desejo, desde quando esse sonho veio ao meu coração, a ideia é pregar uma mensagem evangelística da forma mais crível possível e da forma mais bíblica possível, tá? Então, se você ouve isso aqui, se você é alguém que volta para cá para ouvir os vídeos, para ver os vídeos, eu tenho certeza, querido, que você está debaixo do agir de Deus, porque o que você ouve aqui, dificilmente você vai ouvir em outro lugar. E eu não falo isso com orgulho, não, querido, sabe? Na verdade, eu sofro muito quando eu posto os meus vídeos nas redes sociais, porque eu tenho consciência plena de uma coisa: muitas pessoas vão começar a ouvir, e na hora que elas entenderem o que eu estou falando, elas vão sair do vídeo e vão procurar uma outra coisa melhor para ouvir. E é isso por isso, sabe? É isso por isso que eu tenho que encarar, que eu tenho que lidar. É um conflito interno comigo mesmo de manter a linha que eu venho adotando, de pregar biblicamente, de pregar evangelisticamente, com a intenção de alcançar as pessoas que nos acompanham. Querido, olha, e eu faço isso por uma razão. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Tem sido a mensagem dos últimos 10 vídeos. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e naquele dia nós vamos acertar as contas com Deus. E esse encontro com Deus, né, ele será definitivo, porque dali ou você sai em direção ao céu e vai viver eternamente com o Senhor, ou você será julgado e condenado e sentenciado ao inferno e viverá uma vida de tormento. Esse é o ensino bíblico, queridos. E eu me dispus e tenho pago um preço muito alto por isso, a manter essa disposição de pregar a Bíblia
como ela é, sem nenhum tipo de adorno, apenas expor o texto bíblico. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor use isso para falar ao teu coração e você conheça Cristo, tá? Deus te abençoe.